E a KTM nega a saída da MotoGP. E documentos da Associação de Proteção de Credores, a ACV, revelam que o administrador judicial colocou a retirada da Moto3, Moto2 e MotoGP como opção para reduzir custos da KTM em uma audiência na Corte Regional de Ried, na Áustria. Essa notícia ganhou a mídia nesse fim de semana, porém, mesmo assim, a KTM nega que vai se retirar da MotoGP. De acordo com o relatório da agência ACV sobre a audiência de insolvência da KTM, realizada sexta-feira em Ried im Inkers, na Áustria, como uma das medidas de redução de custos propostos, a KTM deveria retirar-se da MotoGP, a Moto2 e também da Moto3. Entre as medidas a tomar, contam-se as seguintes, abre aspas, para reduzir custos, está prevista uma retirada da MotoGP, Moto3 e Moto2. Vale ressaltar inicialmente que não é mencionado um prazo para uma retirada planejada. A ACV é a agência encarregada de tratar as dívidas da KTM aos seus credores e foi representada em tribunal no processo de insolvência. No entanto, várias fontes sugerem que a KTM acredita que será capaz de continuar as suas atividades de corrida. Uma possibilidade que está sendo lançada é que a Red Bull assuma os projetos de corrida da KTM, como aconteceu na Fórmula 1. Em comunicado de um porta-voz da KTM, eles disseram que correriam em 2025. A declaração dizia o seguinte, abre aspas, hoje marca um dia importante para a KTM, com a confirmação do nosso processo de reestruturação. Este marco garante o avanço do nosso plano e temos orgulho em confirmar que o automobilismo continua a ser parte integrante deste plano de reestruturação. A KTM está firmemente comprometida com o automobilismo. Repetimos a nossa declaração para 2025. Continuaremos a correr na MotoGP. Estamos reenergizados com o resultado positivo de hoje e obrigado pelo apoio, fecha aspas. E aqui entende-se automobilismo, incluindo, claro, o motociclismo também, né? A declaração repete o que foi dito em um vídeo e comunicado à imprensa no site da KTM, divulgado quinta-feira, afirmando que pretendiam continuar e enfatizando mais uma vez que as corridas eram uma atividade central da marca. A lista completa das propostas de reestruturação incluídas no relatório do ACV é a seguinte, vamos lá. A venda das ações da Pieri Immobil GmbH foi publicada no processo edital e colocada à venda. Os pagamentos às subsidiárias do grupo KTM, que não são essenciais para as operações, foram interrompidos. Como resultado, são agora esperadas várias insolvências subsequentes de outras empresas KTM. As outras duas empresas KTM, que já estão insolventes, são essenciais para a continuação do funcionamento do grupo KTM e serão apoiadas financeiramente pela KTM AG, continuando a adquirir-lhes os serviços e bens. A fim de reduzir os custos, está então prevista a saída da MotoGP, Moto3 e Moto2. A fim de reduzir os custos de produção, está a ser examinada a possibilidade de deslocalização parcial da produção. A produção deverá ser interrompida até que o plano de reestruturação seja aprovado e, por fim, liberação de estoque em revendedores. O relatório também confirma que os problemas financeiros da KTM resultaram da construção de produção para satisfazer a procura que foi prevista, mas nunca se materializou. Na reunião, descobriu-se também que a KTM tinha encontrado 700 milhões de euros em investimentos de 3 parceiros. Embora o co-CEO da Pier Mobility, o Gottfried Neumeister, tenha se recusado a nomeá-los, ele confirmou que a atual acionista majoritária Bajaj Industries foi uma das partes interessadas. Isso poderia levar a Bajaj a assumir uma participação maior na empresa. A Bajaj já detém 48% da KTM. Então, são duas ótimas notícias aos fãs. Primeiro, que mesmo que a KTM saia da MotoGP, não há data definida para isso acontecer. Então, 2025 é praticamente certo a sua permanência. E a segunda boa notícia é a própria KTM estar negando essa saída, não querendo sair. Porém, mesmo que ela não queira sair, obviamente ela poderá talvez ser obrigada, por esses órgãos reguladores. Então ficamos nessa expectativa. Seguimos aguardando o desfecho de tudo isso, que não é nada bom certamente para o nosso esporte. Mais uma vez, nosso canal trazendo a informação concreta para você, que assim como nós, está aguardando esse desfecho.
E para fechar aqui o vídeo sobre esse assunto, quero trazer o comentário dos gringos que estão falando sobre isso. E se você gosta dessa parte, se você gostar dessa parte, deixa um comentário aí que eu faço mais vezes, tá bom? Olha só o que a galera tá falando. O Grimlook escreveu aqui, ó, não consigo imaginar o caos que isso causará em todo o paddock do GP, se for verdade. Fará com que a retirada da Suzuki pareça um processo bem planejado em comparação, verdade, né? Na defesa da Suzuki, pelo menos a sua desistência deixou apenas 2 pilotos e uma equipe pendurados. Se a KTM parar e encerrar seus esforços de corrida, inúmeras equipes e pilotos ficarão pendurados. Os custos seriam bastante extremos para a KTM, tanto em termos monetários como de reputação. Também tornará a Moto3 uma classe de especificações, sendo a Honda o único fabricante. Tempos estranhos. Grande comentário esse, né? Outro aqui, a Patrícia. Duvido que as corridas da KTM desapareçam. Fala-se que se eles forem forçados a vender sua divisão de corridas, é provável que ela seja adquirida pela Red Bull. Se for o caso, então o braço de produção e a divisão de corridas provavelmente continuarão sem mais perturbações. Estou apenas citando boatos, então teremos que esperar para ver. O De Wang escreveu, entre todos os outros casos, a KTM também está arruinando seus planos para um final de ano tranquilo. Em uma nota mais brilhante, e tirando uma folha do livro do Moto Shrink, aqui estão algumas melhores batalhas de inverno de 2024, conforme decidido pelo produtor da Dorna. Tem o Moto Rink também escreveu aqui, tenho se perguntado, de braços cruzados, se é possível que a KTM esteja arrancando o auxílio da banda rapidamente aqui, preparando-os para se moverem. E se houver uma contração maior em andamento, poderiam as divisões moto de outros Mano também enfrentar as próximas correções? Curioso se Orange entrar no caminho certo cedo, após o que alguns outros têm uma versão mais suave da mesma coisa? Não sei, mas me pergunto. Começa-se a perguntar se talvez os fabricantes europeus, em particular a KTM, tenham queimado a vela em ambas as extremidades de uma forma que não é sustentável. E talvez os japoneses possam dar a última risada. Palavras do Stefank. Legal, né? Muitas verdades saindo aqui, né? Mas por aqui o Sats escreveu: bem, sim, você poderia dizer por definição que um plano de reestruturação ordenado pelo tribunal é eliminando o band-aid para a empresa e seus credores. Todas as coisas incrementadas já foram tentadas e falharam, então agora é hora da motosserra. O Apical escreveu 5 estrelas e saudação festiva de Wang. Belo rolo de destaque. A MotoGP não é ótima. KTM o quê? Continue levando dinheiro. Eu simplesmente preciso de filtros e peças para minha Husqvarna. Então, esperando que uma solução seja encontrada. 700 milhões de euros já garantidos. Esses apoiadores estão jogando dinheiro bom atrás do dinheiro ruim. E para fechar aqui, tem muito comentário, né? Vou fechar com esse aqui do xadrez. Estou emocionado que ainda haverá máquinas KTM na rede. Eu me pergunto, o que será do pessoal da equipe de corrida? Eles serão transferidos ou substituídos por funcionários da Red Bull? Tantos funcionários e fãs colocados no limbo pela miopia do C-Switch. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal, se inscreva também, aquela coisa toda. Compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos que tem bastante piadinha. Larga uma informação lá e de quebra ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, e assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para trazer aqui para você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso. É o Encontros e Viagens de Moto by Ariel.
aqui em meus canais você acha, ou pesquisando aqui no YouTube, lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Certo? Tem um Instagram também, que é Moto na Estrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas. Pode ter certeza disso. Mas certamente 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui não vão lá assistir ou não vão colocar em prática, né? Por isso que o mundo é como é, né? Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu, abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima.